Estamos começando agora o podcast da Jampa Connect, é um projeto que nós iniciamos hoje aqui. A Jampa Connect é um cowork, um hub de negócio, em que a gente teve essa ideia de montar esse podcast, porque vimos a necessidade de vários empreendedores que passaram aqui por nós, aqui pela nossa empresa, que precisaram, às vezes, de algum direcionamento, orientação, e a gente não poderia começar da melhor maneira. Nesse caminho aí, nesse percurso, né, nós como empreendedores, encontrei pelo caminho nossa amiga que está aqui hoje, Suzane. Vou falar um pouco aqui da Suzane. Quem é a Suzane, né? Primeiro para vocês aí. A Suzane tem uma colazinha aqui. A Suzane é mentora e consultora, especializada em desenvolvimento pessoal e empresarial. Ela tem as certificações da Gallup em Coach e pela Slack também como Master Coach e Profissional Executive Coach. Então, assim, ela tem a capacidade de transformar talentos em resultados tangíveis. Então, eu estou aqui com a Suzane, que vai se apresentar aqui para vocês nesse nosso primeiro podcast. É isso. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito honrada de estar aqui no primeiro podcast, meu Deus. É isso, o primeiro podcast nosso. Maravilhoso. Então, assim, Suzane, eu trabalho há 20 anos na área de administração, finanças, gestão de pessoas, tudo dentro do corporativo. Meus últimos 8 anos eu estive dentro da Ambev, inclusive, que foi, assim, melhor do que um MBA falando em gestão. E, além disso, eu vi que tem muitas pessoas que são boas, mas que não reconhecem os seus talentos. Elas não sabem o seu valor. Então, a gente perde muito quando você tem uma empresa onde as pessoas não têm autoconfiança para assumir as responsabilidades que precisam, assumir os desafios e fazer as coisas acontecerem, todo mundo sai perdendo. Então, eu vi que dentro daquele nicho, daquele nicho, vamos botar assim, né, daquela amostragem, com tantas pessoas capacitadas, eu ainda tinha problema de fazer com que o meu time se sentisse autoconfiante. Como é que eu conseguia fazer isso, né? E eu preciso contar isso para contar um pouco da minha trajetória, como que eu cheguei no coach, né? Com essa formação toda em finanças, em gestão e tudo. Aí foi quando eu falei, bom, eu fiz uma pesquisa porque eu estava desenvolvendo um aplicativo para a Ambev, por conta de um desafio nacional lá, que ela sempre faz. Eu me inscrevi, adoro projetos. E aí eu vi que as pessoas que responderam uma pesquisa de validação que eu fiz disseram que não tinha autoconfiança suficiente para saber quais eram as habilidades a desenvolver para as próximas funções e até para as funções atuais. Eu falei, gente, como que eu desenvolvo as pessoas em relação a isso? Como que eu resolvo esse problema? Aí foi quando eu fui para o coaching. Então eu tenho uma base da vida inteira aí, trabalhando com administração, finanças e pessoas. E aí depois eu virei essa chavezinha para poder fazer o coach. E aí eu entendi que o coach, na verdade, não é o motivacional. Aquele que a gente vê a turma fazendo atividade, vai ali, passa no... Só oba-oba, né? Não, passa no carvão ali, descalço. Eu achava que era isso. Eu achava que era isso. E aí eu entendi que, na verdade, o coach é o quê? Quem é você? Qual é o seu objetivo? Como que nós vamos traçar ações para você chegar nesse objetivo? E aí eu falei, bom, faz muito sentido, porque é isso que eu faço dentro da empresa. Tudo que nós vamos fazer, qual é o objetivo disso? Qual é a nossa situação atual? Qual é o plano de ação que nós vamos traçar e vamos fazer um acompanhamento contínuo para atingir esse objetivo? Eu falei, faz muito sentido, porque nós não nos tratamos como nossos maiores projetos, mais importantes. A minha vida pessoal, muitas das vezes eu não vejo como o meu projeto mais importante. Às vezes eu dou mais relevância para o negócio de outra pessoa, uma responsabilidade que eu assumo com uma empresa, às vezes negligenciando a minha saúde, do que prestar mais atenção em mim e no meu projeto de vida. Aí foi quando eu me aprofundei no coach, fiz até o Master Coach, e ainda assim eu tinha uma necessidade de entender sobre mim, quais eram os meus talentos. Eu não tinha ainda, apesar de ter feito o coach, entendido que nós conseguimos desenvolver habilidades, as soft skills com ele, eu ainda ficava, gente, mas quem eu sou? E eu tenho essa necessidade muito grande, né? De me aprofundar a respeito de quem eu sou, por que eu faço o que eu faço. Foi quando eu conheci a Gallup, que é essa empresa daquele livro Descubra Seus Pontos Fortes. Sim. E aí ela aponta exatamente os talentos naturais dos indivíduos, ou seja, a sua forma natural de ver, agir e pensar. E aí foi quando linkou tudo. Que aí juntou gestão, desenvolvimento de habilidades, mas tudo a partir da sua forma natural de ser. Isso aí você falando, achei interessante, porque como eu tenho formação em coach também, e como eu fui chegar no coach, né, eu queria atender melhor meu cliente. Aí comecei a procurar para entendê-lo,
Eu disse, como é que eu vou atender melhor? Então tem que entender os comportamentos dele para poder atendê-lo melhor. E aí eu fui ver que tem um mundo, do mesmo jeito que você vive, que tem um mundo muito, muito grande daí, porque justamente a gente vê as crenças, como a gente se comporta. Sim, exatamente. E o fato de eu estar aqui, Suzane, hoje, é justamente porque quando a gente começou essa caminhada da Jampa Connect, eu vi muito a necessidade que as pessoas não se conhecem e tem tanto na área emocional, comportamental, como na parte de gestão. Sim. Então a gente está montando um curso aqui, né? A gente tem um propósito muito grande, que é ajudar pessoas, ajudar as pessoas a se desenvolverem, a prosperarem nas suas empresas, para que elas possam ser mais do que são hoje, né? Se conhecendo melhor. Sim. E quando eu conheci a Suzane num projeto aqui, numa rodada de negócios, e eu vi que a gente tem muita coisa em comum e que ela tem muito a agregar para esse projeto da escola de desenvolver. Por quê? Porque eu vi em você justamente isso. Você tinha a parte de gestão de processos, sim, que é uma parte que, como você diz, veio da Ambev, é um pessoal muito focado em resultados. Sim. Só que as pessoas às vezes são focadas em resultados e esquecem o quê? Do emocional. Exatamente. E você conseguiu enxergar isso e conseguiu balancear as duas coisas. Colocar a parte de soft skills, que é justamente as habilidades socioemocionais, junto com a parte de processo. Então isso para mim foi fantástico. Eu disse, cara, tem que começar por aqui o curso. Eu acho que aqui as pessoas têm que se conhecerem, sim, conhecer sua empresa para a partir daí chegar em algum lugar que ela queira chegar. Primeiro saber aonde quer chegar. Exatamente. Não, e se conhecer, ter um equilíbrio emocional, é a base para qualquer coisa que você vai fazer. Por isso até eu faço a mentoria voltada para isso. O que você quer? Eu quero empreender. Tá bom, então vamos entender quem é você? Porque eu vou entender quem é você, o que você faz bem e o que você precisa que alguém te complemente. Porque nós não sabemos tudo. Então, isso é um negócio que a gente fala o tempo inteiro para os empreendedores, né? A gente começa focando numa atividade X, e aí você fala, bom, eu vou fazer bolo. Legal, eu sei muito bem fazer bolo, vai ser ótimo. Aí você esquece que você precisa vender o bolo, você precisa fazer o marketing do bolo, as finanças do bolo. E aí, como que faz? Precisamos de pessoas que nos complementem. Então, o autoconhecimento, ele realmente ajuda a gente a entender quem nós somos nesse momento e quais são as pessoas que vão nos complementar nessa jornada. Então, para qualquer coisa, eu quero me desenvolver na carreira. Vamos começar dessa base. Quem é você? Quero empreender, quero só me conhecer. Tudo começa desse ponto de partida. E aí, se conhecer, né? Exatamente. Você falando do bolo, né? Tem um livro de empreendedorismo que fala sobre isso. Ele fala justamente de uma empresa de bolo. Que ele fala que as pessoas têm que entender não do negócio, mas sim de negócio. Exato. Entender do negócio é entender de fazer bolo. Exato. Entender de negócio é saber que tem que ter estratégia, vendas, marketing, finanças, então processos. E principalmente eu acredito que muito do que a gente está aqui hoje é para ajudar o empreendedor nessa questão, nessa jornada. Porque muitas pessoas entram entendendo do negócio, ele, vamos dizer, é uma pessoa que sabe fazer bolo, é uma pessoa que é muito boa em marketing, então o cara veio de uma empresa e fez, cara, eu tenho uma paixão da culinária, então vai lá, ele sabe cozinhar muito bem, só que ele não entende justamente de negócio. E essas pessoas entram no mercado de trabalho, entram no empreendedorismo e entram sabendo daquilo e quando vão se frustram. Por quê? Porque ele não entende das outras áreas. E estar junto aqui, juntar essas forças, né, juntar com essas pessoas que têm esse conhecimento, vai justamente ajudar nesse processo de que a empresa possa prosperar, possa andar. Então, esse curso, né, que a gente está montando aqui, que a gente montou, né, para vocês aí, que são empreendedores que precisam disso, justamente para poder você consiga entender, né, o nome do curso, né, para ter o diagnóstico, né, do curso. Diagnóstico do negócio, diagnosticando seu negócio. Diagnóstico justamente porque essas pessoas estão aqui hoje, você precisa saber onde você está hoje, né, para poder saber para onde você quer chegar. É o ponto de partida, para qualquer coisa. Eu digo muito, né, você entra no Uber hoje, você precisa saber, para o Uber lhe dizer quanto é que você vai pagar e para dizer aonde você vai, quando você disser assim, eu quero chegar em determinado lugar, mas ele precisa saber aonde você está. Exatamente. E esse diagnóstico com Suzane é para isso, né? Para poder as pessoas assim, saber onde estão e traçar um caminho, né, para onde vão chegar. Exatamente. Fala um pouco aí sobre isso. E qual que é a ideia desse curso, que eu achei muito legal a gente se juntar para fazer, que é ter alguma coisa prática. Porque hoje nós não podemos perder tempo, né? A realidade é que a gente está correndo muito. E eu sou muito cansada também desse tipo de curso que você vai, um monte de conteúdo falando, aí depois você fica, e como que eu vou aplicar isso? Porque eu já absorvi tanta coisa que eu tô desnorteada. O curso é um curso inicial para fazer com que esse hub, esse ambiente de empreendedores cresça ainda mais. Então, assim, eu tenho certeza que a gente vai conseguir juntar empreendedores incríveis aqui, porque
além de tudo, é algo que faz total diferença. Estar no ambiente correto com outros empreendedores. Então, isso por si só já é fundamental. E o que eu gosto nessa ideia, além de tudo, é da praticidade. É de, olha, vamos reunir empresários aqui, vamos começar com um diagnóstico. Então, cada um vai fazer o diagnóstico do seu negócio. Então, não é um curso onde eu vou encher a cabeça da pessoa com um monte de conteúdo e ela vai sair dali depois e pensar, tá, e agora? Agora eu tenho que aplicar. Não, você vai aplicar no momento da aula. Isso que você falou, uma coisa que eu tinha muito para mim, que eu digo, eu só posso abrir uma coisa quando eu tiver justamente com essa visão de que as pessoas que tiveram o mesmo pensamento que eu, que, por exemplo, fiz muito curso, fui para muita palestra, hoje em dia é difícil ir para uma palestra, só se for com o intuito para aprender alguma coisa, pegar uma sacada, fazer network, que é muito interessante, você está em ambientes como esse, mas para aprendizado, o que acontece? A gente vai para um curso muito bacana, você sai de lá, cara, eu tenho que fazer isso, aí quando você vai para outro dia para o teu ambiente de trabalho, chega lá, você não implementa nada. E quando até que a gente conversou sobre isso, eu disse, a gente precisa que as pessoas estejam aqui, coloque a mão na massa, pegue no que for fazer baseado na sua empresa, para que tanto que a gente decidiu ser numa segunda-feira, para poder justamente as pessoas ter a semana para poder trabalhar nesse projeto. Porque é um projeto da sua empresa, é um projeto da sua vida nesse momento. Então, essa mão na massa, a gente tem isso em comum, isso é essencial para que realmente você consiga colocar a sua empresa para funcionar, né? Exatamente. E quando você estava falando a respeito de fazer muitos cursos, você sabe que, olhando até para a parte de talentos e falando também em relação a comportamental, às vezes a gente faz um monte de curso porque não tem autoconfiança de executar as coisas, aí você se ilude, você fala, não, é porque eu preciso fazer mais um curso, ainda não sei 100%. E aí você vai se iludindo, comprando um monte de curso que não vai te dar resultado, porque na verdade não é aquilo que vai surtir o efeito que você precisa. E aí quando você pegar alguma coisa que é objetiva e que vai direto no seu negócio, você fala, entendi. É a síndrome do impostor, né? A gente nunca acha que está pronto. Nunca. Porque a gente não tem, geralmente... Porque é o seguinte, hoje a gente não está mais na era da informação. Porque se você for entrar hoje no Instagram, o YouTube, tem tudo lá de informação. Mas não tem uma metodologia, não tem um método para se fazer. Que você vai lá, vai ter vários conteúdos, mas você chegar, juntar, eu vou aprender isso aqui, outra coisa aqui, e várias pessoas com estratégias e metodologias diferentes, você não sai do canto. E quando você vem realmente para um curso aqui, que tem um método, que uma pessoa lhe acompanhando, que tem um mentor lhe acompanhando, para poder você realmente botar em prática, aí o resultado é outro. Aí você vai ver o resultado. Exatamente. Não tem método e não tem uma curadoria, né? Isso. Porque você está sendo bombardeado por um monte de informações. E aí acontece muito, né? Você entra no Instagram para ver algo específico, aí passa outra coisa, pronto, perdi. O que eu ia fazer, gente? Não sei. E aí? E outra coisa que você falou importante, o ambiente. Essa é uma coisa primordial. Quando você está numa sala com outras pessoas que têm o mesmo propósito que você, que querem aprender, que querem se desenvolver, você está no ambiente correto. Exatamente. Porque são pessoas que querem prosperar, que estão junto com outros, que são pessoas que a gente quer nesse ambiente aqui, nesse hub, nessa escola, pessoas que querem crescer. Então, assim, são pessoas que dizem assim, estou feliz porque você está crescendo. Exatamente. Isso é difícil no dia a dia. Exato. Você tem pessoas, até para ali proteger as pessoas mais próximas, eu digo muito. Às vezes um pai ou uma mãe diz para você, não faça isso, não abra essa empresa, não deixe seu emprego. Não porque não quer que você prospere, às vezes é só para lhe proteger, com medo que você bata da cara. Mas num ambiente que você está monitorado, com curadoria, com mentoria, né, com estratégias, com métodos, e você com pessoas ali que queiram crescer, e ela vai estar feliz por você estar crescendo. Porque você vai estar no ambiente correto. Exatamente. E aí você vai acompanhar as histórias das outras pessoas, né? Uma coisa que eu estava refletindo ontem, até fiz uma postagem falando a respeito disso. Que não adianta, as coisas não acontecem na velocidade que a gente imagina já. Eu vou começar a empreender, dali a 3 meses vou estar fazendo X. Gente, não acontece assim. Então, quando você ouve a história de outras pessoas que passaram, e até você consegue compartilhar a sua história, ajuda a ter mais resiliência dentro desse processo. Porque é um processo, igual você falou antes, é uma jornada. É uma jornada, é. Então é uma jornada que envolve você sair do desconhecido, sair da sua zona de conforto, ir para a zona do medo, para a zona do aprendizado, para depois ir para a zona do crescimento. As pessoas acham que é uma corrida de 100 metros. Não. Na verdade, é uma jornada, na verdade, é uma corrida muito maior do que uma corrida de 100 metros. Não é corrida de velocidade, é de resistência, né? Exatamente. Eu estava conversando com um empreendedor ontem que ele falou um negócio que ficou na minha cabeça. Ele, olha, eu conversei com a minha família para segurar as pontas, porque agora a gente vai se apertar, porque eu estou transformando história. Eu não estou brincando, eu não estou simplesmente investindo, atirando no escuro. Eu estou transformando a nossa história. E para essa transformação dessa história se concretizar, precisamos apertar aqui de forma consciente,
focado no objetivo, porque eu sei onde eu quero chegar. E eu não quero simplesmente ganhar mais ou fazer determinada coisa, ou comprar um determinado item. Eu quero transformar a nossa história. Que peso tem isso? Qual a importância que tem isso? E além de tudo, quando você faz isso de forma consciente, porque você sabe qual é o seu objetivo, não faz com que tudo tenha mais sentido? Tem propósito, né? Tem propósito. E ele, justamente no que você falou, ele falou com as pessoas que estão do lado dele. Então ele conversou. Ele não chegou a impor, porque senão você não tem essas pessoas ao seu lado. Exatamente. Isso é importante, principalmente quando está empreendendo. É muito difícil empreender, porque vamos dizer, não é nem uma profissão, né? É muito solitário, né? Você ser empreendedor. Porque geralmente a pessoa trabalha só, tem um funcionário. Um empreendedor geralmente tem poucos funcionários, trabalha só. Então você se juntar com as outras pessoas que têm esse mesmo propósito, que possam lhe ajudar, lhe dar forças, a resiliência, né? Então, como você falou, a questão, o pessoal fala muito, o inteligente aprende com seus próprios erros, né? E o sábio aprende com os erros dos outros. E você está numa mentoria, está num curso, você justamente está com pessoas que já erraram, que já tem uma metodologia, que já viu outros erros. Então, vai lhe ajudar nesse processo e acelerar esse processo de uma maneira mais concreta e consciente para você chegar no resultado melhor. Exatamente. E outra, vai te conectar com outras pessoas. Pode ser que naquele ambiente não esteja a pessoa que vai te dar uma nova ideia, que vai fazer alguma coisa, mas vai, no mínimo, vai ter alguém que te conecte com outra pessoa. E dali você se conecta com outra, se conecta com outra. O nosso negócio, ele só cresce por meio de pessoas. Não tem um outro formato. Pessoas se conectam com pessoas, né? Empresa. Exato. Pô, as empresas se conectam com a empresa, mas quem está atrás de empresa são pessoas. Então você se conecta com funcionários, pessoas. Quais são as pessoas que fazem as coisas acontecerem? Os funcionários, os clientes. Então, sim, precisamos nos conectar. Né? Então não adianta você querer empreender ou estar empreendendo e ficar ali no casulo sofrendo, porque se você está sozinho, igual você falou, é solitário. Solitário, é. Não adianta, às vezes a gente quer maquiar o negócio, não, está tudo maravilhoso. Todo mundo passa por essa fase, ninguém está sozinho nessa jornada, porque os empreendedores é aquela coisa da empatia, né? Eu já passei por ali, eu sei o que está acontecendo. Então, ninguém vai ficar julgando ninguém, as pessoas vão muito mais naquela de apoiar a outra pessoa do que ficar julgando, apontando. Isso. E falando mais um pouco do curso pra gente, né? A gente conversou muito sobre a metodologia, que a gente falou aqui, né? De ser mão na massa. E a gente colocou em quatro aulas, né? Sim. Para que as pessoas realmente pudessem ter um mês de acompanhamento, que ela realmente pudesse dar uma entrada. Fala um pouco mais assim sobre como seriam essas aulas, a primeira, a segunda, para poder a pessoa saber o que é que ela vai receber, né? Que vai receber, que ela vai ter que participar, né? Porque ela não vai receber nada, dizer assim, ó, toma e leva para casa. Na verdade, ela vai ter que botar realmente a mão na massa, fazer aqui para poder a empresa dela andar. Tem que estar com disposição para chegar aqui e falar, não, vamos lá, porque é o momento que eu não vou ficar sentada absorvendo conteúdo, é o momento que eu vou sentar, receber o material, vai ter ali a exposição do conteúdo, a orientação, mas né? eu vou fazendo aqui a minha parte, vou refletindo e gerando plano de ação. Eu friso muito isso, que tudo que você vai fazer pode ser uma reunião, pode ser uma mentoria, tudo tem que ter um plano de ação. E o plano de ação ele tem que ser consistente. Como? Quem vai fazer, quando, onde, porquê. E prazo final, status ali. Tem que ter um acompanhamento. Então, o objetivo dessas aulas, além de tudo, é gerar o plano de ação. Então, a primeira aula, vamos lá, diagnóstico. Onde está a sua empresa? Qual é o seu objetivo? E onde está a sua empresa olhando todas as camadas, todos os pilares de um negócio, né? Então, nós vamos olhar para o pilar de pessoas, vamos olhar para o pilar estratégico, gestão financeira, todos os pilares do negócio para entender qual é o nível de maturidade do negócio. Legal? Bacana. Depois nós vamos fazer o quê? Plano de ação. A cada momento que eu vou fazer uma exposição a respeito da situação, o que está sendo olhado naquele pilar, eu vou explicar qual é o certo. A partir do momento que a pessoa entende qual é o certo, ela consegue fazer um plano de ação do que precisa melhorar. Então esse é o objetivo, fazer exposição, diagnóstico, plano de ação. Depois disso, nós entendemos tudo o que precisa ser modificado, sei lá, não modificado dentro da empresa, mas aprimorado, vamos colocar assim. Nós vamos pensar também no objetivo do negócio. Então vai ser quando eu vou trazer a parte da estratégia, porque planejamento estratégico ele tem que conectar o objetivo da empresa com o que está sendo realizado, do início ao fim. Então, o que a sua empresa quer, como ela está fazendo isso acontecer, conectando todas as frentes, todos os pilares, para que o objetivo final que está sendo atingido realmente converse com o objetivo inicial do negócio. Então,
por meio disso, vou falar sobre planejamento estratégico, vamos ver matriz SWOT do negócio para entender as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Cada um fazendo o seu negócio. Vou explicar, vou acompanhar cada um fazendo e traçar plano de ação. Fala um pouquinho das fraquezas aí, que às vezes as pessoas não têm nem conhecimento nem que existe essa ferramenta. Pois é. E o quanto ela pode ser útil para a sua empresa. Exatamente. Não, e a matriz SWOT ela é maravilhosa, né? Porque é uma das ferramentas de gestão que nós temos várias, assim. E o que é legal nela? Que ela faz você consegue ver a sua empresa de forma geral. Então, quais são as forças do seu negócio, as forças internas do seu negócio, né? Onde que você se destaca, né? Qual que é o diferencial? Vamos botar ali. Quais são as fraquezas do seu negócio? O que você precisa aprimorar? Às vezes a fraqueza é, eu não tenho ninguém para atender. Vou até dar exemplo aqui a Jampa, né? Vamos dizer, quais são as oportunidades, as ameaças que você falou? Bom, Jampa Connect. Jampa Connect foi feito para poder atender o micro e pequeno empresário, a pessoa que não tem condições de pagar uma sala, alugar uma casa, né? Sim. Então, quais são os pontos, a fraqueza, vamos dizer, vou fazer a fraqueza como por exemplo, a pessoa, eu preciso de uma fachada para minha empresa, não é o perfil daqui, então para ele não serve. Sim. Então, quais são as oportunidades? A oportunidade de conectar pessoas, de trazer custo, a oportunidade de fazer network. Então, as pessoas, você vai entender a sua empresa, como ela funciona como um todo, para que ela realmente possa dar o melhor de si dela. Sim, exatamente. Né? Conectado com o seu objetivo. Você falou uma coisa interessante, para que sua empresa foi feita, né? Por que sua empresa foi criada? Exatamente. Então, assim, eu escutei uma frase há pouco tempo atrás que ele fala, a sua empresa ela foi criada para lhe atender. Por que você criou sua empresa? Não, porque eu quero me atender para mim, para poder eu ter o meu ganha-pão, para poder eu ganhar, para cuidar da minha família. Mas ela só sobrevive se ela for para servir o cliente. Então ela pode até ser criada para você, para lhe servir, mas ela só vai sobreviver se for para servir seu cliente. E isso ela só vai conseguir servir se você conseguir realmente fazer com que ela funcione como empresa. Exatamente. Não, e aí quando você olha até a ferramenta, você olha, né? Então, forças, fraquezas, que são internas do seu negócio, oportunidades e ameaças, que são externos do negócio. A ameaça, por exemplo, do governo, coisas assim relacionadas a fatores externos. E é isso, eu fiz isso aí e tá bonito, tem um monte de coisa. E agora, o que é que eu faço? E agora, esse é o X da questão, que eu falo que tudo tem que conectar. Tudo que eu faço, ele tem que ter um plano de ação consistente. Por isso que é a história do conhecimento, né? Você tem um conhecimento, exato. Mas se você não souber o que fazer com esse conhecimento, só é informação. Você só pegou uma ferramenta bonitinha, colocou ali as respostas e fala, legal, obrigada, então. Não funciona assim. Então, o que eu faço, então? Como que eu utilizo as oportunidades junto com as minhas forças para eliminar as fraquezas? Né? Junto as duas para eliminar as ameaças. E aí sim, eu vou entendendo, eu junto cada uma delas. Por exemplo, a Jampa Connect. Uma oportunidade de tornar isso aqui um hub de empreendedores, que é o que você está fazendo acontecer, conectar pessoas, além da experiência de alguém alugar uma sala. Isso. É um local que está se tornando uma referência para empreendedores. Então, isso é uma oportunidade. Vou juntar essa oportunidade com uma força da Jampa Connect. De repente, as parcerias que você já tem, né, o nome que você já fez, enfim. Como que eu elimino uma ameaça? Que é uma ameaça de que alguém, por exemplo, que tem a ideia de, eu preciso de uma fachada, igual você falou, para a minha empresa, eu não vou colocar aqui no Jampa Connect. Não. Então, eu vou mostrar para essa pessoa as oportunidades, junto com a força que eu criei aqui. E com esse ecossistema, que né? vai fazer com ela que elimine essa necessidade dela ter a fachada dela, porque ela não vai ter só uma sala alugada, ela vai ter uma experiência com outros empreendedores, podemos fazer eventos para conectar todo mundo, então acaba que a pessoa que está aqui, ela também consegue fazer prospecção, ela consegue se conectar com outros empreendedores. Aprender, né? Com os Aprender, exatamente. Então, isso, quando nós pegamos uma matriz SWOT e fazemos, olhamos de forma detalhada como pegar as oportunidades junto com as forças para eliminar o que é fraqueza e o que é ameaça, aí sim faz sentido. Desde que esteja num plano de ação. Tá bom, então o que eu vou fazer? Vou comunicar, vou fazer uma divulgação, vou entrar em contato com essas pessoas e apresentar as oportunidades. Se eu não traçar um plano de ação e monitorar para que ele de fato aconteça, tudo que você pensar, palavras, o vento leva. Já era. E você falando, falei agora da questão de ser muito solitário, né? E tudo isso que você está falando, a gente vê muito que, por exemplo, o pequeno, ele preenche várias caixas dentro da empresa. Sim. Eu sou o administrador, eu sou o marketing, eu sou vendas, eu sou finanças.
E isso que a gente está fazendo aqui, esse pontapé que a gente está dando do curso, né, dessa escola, para poder a gente se conectar, é justamente para que a gente possa se juntar com outras pessoas que têm outras habilidades, para que a gente possa crescer. Porque é aí que está a magia desse network, é aí que está a magia da gente estar junto com pessoas que querem a mesma coisa. Porque, pronto, Suzane tem muito conhecimento na parte de processo de gestão e essa parte de inteligência emocional também, na parte de desenvolvimento pessoal. Então, tem outros parceiros que chegou aqui que vão dar outros cursos também, na área de finanças, na área de vendas. Então, e a gente vai se conectando com essas pessoas e a gente vai aprendendo e vai se moldando e se juntando para poder realmente fazer com que todos cresçam. Exatamente. Que é o ganha-ganha. É justamente quando todos estão ganhando. Na verdade, quando a gente partilha informação, quando a gente partilha conhecimento, a gente não está perdendo, a gente está ganhando. Porque além de eu estar aprendendo mais, a gente está se juntando, se conectando e crescendo junto. Exatamente. E você vê, né? Essa é a questão que você está falando. Nós precisamos saber de tudo um pouco, porque a parte de ser empreendedor, antes de você ter uma empresa grande, faz parte da jornada. Faz parte da jornada. Nós falamos. E aí, além de tudo, por isso que a gente precisa entender quem eu sou e o que eu preciso. O que acontece muito, né? As pessoas gostam mais de fazer determinadas coisas. Vou voltar, por exemplo, do bolo. Eu adoro fazer meu bolo. Ah, tem que vender. Tá bom, depois eu faço. É aquela coisa de procrastinar o que você não gosta. Você joga pra debaixo do tapete. E faz só o que gosta. E aí, o que acontece? A empresa vai desequilibrando. Eu gosto de fazer bolo, então estou fazendo bolo. Cadê? O cliente fala com você pelo WhatsApp e você não responde. Você não responde. E aí? E comprar material, aí você fazer prospecção de cliente. E como é que você vai fazer a divulgação? Exatamente. E às vezes, não é que você vai ter que contratar alguém. Alguém numa reunião, no movimento empreendedor desse, te trouxe um insight. Ah, pega o bot X, pega um aplicativo Y ali que vai juntar no WhatsApp e vai responder para você de forma imediata, vai fazer pergunta, pronto. Trouxe um insight e uma reunião onde você não necessariamente tinha aquela expectativa e resolveu um problema seu. Isso. E outra coisa, quando você tá né, num ambiente desse, a gente tem que se conectar e pegar para que outras pessoas, por exemplo, a terceirização. Eu acho que para nós empreendedores, temos que entender de tudo dentro da empresa. Sim. Eu acho extremamente importante. Você tem que entender de tudo. Você tem que ser especialista de várias áreas, mas tem que ser generalista também, porque você tem que entender de tudo. Mas até para você cobrar um funcionário, quando você tiver um vendedor, ou você tem que entender como é que eu vou pedir a um vendedor, eu vou cobrar ele sobre vendas se eu não entendo vendas. Como é que eu vou falar com o financeiro quando eu precisar, ou quando eu contratar, se eu não entendo nada de finanças. Sim. Então é extremamente importante que ele se capacite, para poder que a empresa dele, senão ele entra na estatística não dos que prosperam, mas das empresas que quebram, que você vai estar em estatística de todo jeito, mas é melhor você estar em estatística das empresas que vão prosperar e vão crescer, e vão frutificar. Porque além de você estar crescendo para você está fazendo com que o ecossistema todo, gerando emprego, gerando renda, ajudando outras famílias também. Eu acho extremamente importante esse movimento, porque o movimento do empreendedorismo, ele dá muitos empregos, ele ajuda muitas pessoas, porque tem muita gente que empreende por necessidade, mas tem muita gente que é atrás de um sonho. Sim. Porque tem uma habilidade, e às vezes essa habilidade, tipo fazer um bolo, e o cara não se prepara e quebra. E depois a culpa é quê? Do mercado, do governo, e às vezes ele não enxergou que ele precisa, que aí o porquê a pessoa precisa se conhecer. Que às vezes ele não estava capacitado para aquele momento, tá com empresa, para poder ele conseguir que a empresa dele seja próspera. E assim, ele se prepara e quebra, talvez no menos pior dos cenários, porque a maioria faz o quê? Quer empreender, quer ir lá apresentar o seu bolo maravilhoso e que seria um diferencial incrível, mas às vezes nem ousa. Então nós temos também uma outra camada das pessoas. A gente está falando aqui da pessoa que já está arriscando, já meteu a cara ali e falou, bom, agora é tudo ou nada. Mas tem aquela outra parcela de pessoas aí. Aí já é outro também, mundo, né? Exatamente. Aí é outro podcast, porque aí não vai faltar assunto. Exatamente. Mas dentro dessa jornada de você se conectar e estar aqui em um ambiente de empreendedorismo igual o que você está criando, porque eu não estou empreendendo ainda, mas você já começa a se conectar com pessoas que estão empreendendo. E você já vê que é possível. Porque na hora que você começa a ver pessoas que estão chegando lá, que tiveram resultados, que tiveram coragem de sair da bolha do não empreender, que você vê, pode dar certo para mim. É só eu me capacitar. Eu postei falando sobre isso hoje. Porque assim, não entra na minha cabeça algo que eu quero fazer. Eu vi estatisticamente que várias pessoas conseguiram fazer. É fato. Por que eu não vou conseguir fazer? Então não é sobre conseguir ou não, não é sobre ser possível ou não. É sobre o que eu preciso fazer para alcançar aquele resultado. O que eu preciso fazer para empreender, para tornar o meu sonho realidade? Muitas pessoas conseguem. Eu vejo isso na prática. Por que eu não vou conseguir fazer? Mas aí aqui tá aqui uma coisa que você faz bem,
que é justamente quando a gente descobre o propósito, quando você vai para as crenças, para as emoções, ver quais são os seus pontos fortes, aí é que faz o diferencial, porque o cara vê, eu tenho essa capacidade, ou então o que eu não tenho, o que eu preciso melhorar. Aí você consegue sair e quebrar essa bolha de não empreender ou não fazer o que queria realmente fazer. Exatamente. Ou não arriscar em qualquer área que você queira arriscar. Porque é mudar de área, né? Exatamente isso. A minha visão de propósito é o seguinte, eu tenho assim, eu sempre tive um objetivo grande, que eu vejo como um propósito também, que é empreender, que é sair dessa bolha de onde eu nasci, né, para aquela situação, enfim, que não vale detalhar, senão aqui é 3 horas de podcast, para onde eu estou hoje e onde eu quero chegar ainda. Mas, na minha visão também de você cumprir o seu propósito, é você conseguir ser você, de forma autêntica, num ambiente onde você sinta que você faz a diferença. Como que eu vou sentir que eu faço a diferença? Primeiro de tudo, eu preciso me conhecer. Em que eu faço a diferença? E vou te dar um exemplo. Dos meus talentos ali, o meu primeiro talento é a ideação. Eu sou uma pessoa que, pra tudo eu dou ideia. Ontem a gente estava no network, eu tava, olha, pode fazer tal coisa. E aí, isso é natural em mim, eu gosto. Para eu dar ideias, eu preciso estar em um ambiente que me proporcione isso. Você sinta à vontade, você que eu me sinta à vontade. Né? Então, quando eu estou em um ambiente onde eu consigo sugerir ideias, onde eu consigo pensar em coisas diferentes, eu sinto que eu estou cumprindo o meu propósito. Então, para mim, cumprir o meu propósito não é, eu preciso salvar o mundo, fazer alguma coisa que é enorme, né? Não, para eu cumprir o meu propósito, eu preciso ser eu. Quem sou eu? Agora, se eu não consigo responder quem sou eu, o que me faz feliz, a minha forma natural de ser, como eu penso, como eu ajo, dificilmente eu vou conseguir ser eu de forma autêntica, porque eu vou estar sempre olhando para o outro. Como o ambiente quer que eu seja, como o outro me avalia, isso traz insegurança, isso não faz com que a gente possa ser a nossa melhor versão, com que a gente possa existir de forma autêntica. E se não for para ser eu nessa vida, por que eu estou aqui? Para que eu estou vivendo? As pessoas hoje, de uma maneira geral, né, vou falar bem generalizada, estão muito preocupadas com a opinião dos outros. Né? Então ela deixa de ser quem é, deixa de fazer o que quer, porque está preocupada com a opinião dos outros. Então ela deixa de abrir empresa, né? Trabalhar no que gosta, mudar de área totalmente. Exatamente. Eu vejo pessoas, eu fico feliz quando eu vejo uma pessoa sair. Tem pessoas que saíram do direito e foi ser maquiadora. Sim. Pessoas que saíram, que eram formadas em contabilidade e hoje têm uma empresa de sushi. Quer dizer, esses caras tiveram coragem, né, de dar esse passo, independente do que as pessoas falavam. E isso não é fácil. Não. Realmente não é fácil. Por quê? Porque o ambiente não ajuda. As pessoas vão estar sempre falando o contrário. Exatamente. Então, assim, para finalizar, né, para a gente estar se encaminhando para o final, fala mais um pouco, chamar o pessoal para o curso, né, para poder que a gente possa, né, a nossa missão nesse curso realmente é ajudar você, empreendedor. Nossa missão é você, tirar você dessa bolha, né, para você quebrar essa bolha, para que você possa realmente trazer aqui para você a sua empresa, para que a gente possa trabalhar ela. Uma frase que eu escutei de um mentor que ele dizia assim: eu não sou seu amigo, eu sou amigo da sua empresa. Porque às vezes quando você é amigo da pessoa, você passa a mão. E quando você é amigo da empresa, você tem que mostrar realmente as falhas. Né? Agir com a razão. Agir com a razão. O que é que precisa ser feito? Por quê? Porque o empreendedor se mistura muito com a empresa. Né? Exatamente. Que a gente pode falar num outro momento sobre cultura. Né? Que é justamente a cultura se mistura entre empresa e empresário, né? Empresa e pessoa se mistura. Mas aqui, fica com você com a palavra aí para falar um pouco do curso. Sim, para chamar as pessoas aí. Venha, vai fazer muita diferença no seu negócio, de uma forma... Aqui, bom, estamos todos em João Pessoa e colocamos justamente um encontro que é presencial, justamente para que você consiga sentir esse ambiente com outros empreendedores, que consiga compartilhar e ver que essa jornada é possível. E o nosso propósito aqui é fazer com que a sua jornada aconteça, com que ela seja possível. Então, vem junto com a gente nesse momento, porque com certeza vai trazer muitos insights que vão alavancar o seu negócio, e conta com a nossa ajuda, conte com esse ambiente que o Rogério está criando aqui para empreendedores, que ainda vai ter muita coisa legal. Acompanha e vamos juntos fazer o seu sonho acontecer. Muito obrigado. Esse aqui é o primeiro de vários. Sim. É o primeiro podcast, é o nosso primeiro curso da nossa escola, mas é o primeiro de muitos, porque eu tenho certeza que vocês vão vir para cá, para esse ecossistema, para a gente crescer junto. Então, sejam bem-vindos ao podcast, seja bem-vinda, Suzane, ao nosso projeto. Né? E aqui o link vai estar em algum canto aqui para você se inscrever no curso nosso.
E muito obrigado por ter assistido nosso podcast. Não, e daqui a pouco a gente passa a trazer os alunos, né? Que vão contar as suas histórias e vão participar. Com certeza. Olha aí a conexão se fazendo. Conexão, trazer as histórias dele, né? As superações. Exatamente. Muito obrigado. Por nada, irmãos.